Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, uma palavra bíblica e ativacional para você começar extremamente bem o seu dia. Então sejam todos bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui. Bom dia mãe, bom dia dona Nevilde. Bom dia Neida. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Maria. Bom dia, Sônia. Bom dia, Gi. Bom dia, Lore. Aí os corajosos aí, ó, no domingo de manhã. Isso aí, ó. Que Deus abençoe muito vocês, que hoje seja um dia extraordinário. Olha lá, bom dia pro Antônio, bom dia pra Detinha, bom dia pro Clau, bom dia pro Jaime. Bom dia, meu amor, a Márcia Mardegan, minha esposa. Bom dia, minha querida. Bom dia, Leia. Bom dia para todo mundo que está chegando aqui. Vamos começar então a família 659 com uma palavra bíblica e ativacional para você ter um dia extraordinário. O que nos faz ter um dia extraordinário? Que nos faz ter um dia extraordinário é a palavra de Deus sendo praticada. Jesus disse que aquele que ouve e pratica é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Então nós construímos a nossa casa sobre a rocha, no alicerce indestrutível, quando a gente ouve a palavra e a pratica. Então os princípios que eu vou entregar para você hoje aqui na palavra, a gente está estudando Mateus, pegue ele, coloque em prática para a sua vida, em nome de Jesus. Aí a Ed, o Charles, que Deus abençoe vocês, Cristiano, Emily, que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Bora lá então. Mateus capítulo 4, nós vamos ler somente o versículo 17, tá bom? Somente o versículo 17. Diz assim: Daí em diante, Jesus começou a pregar: Arrependam-se, pois o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Daí em diante, Jesus começou a pregar: Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Meus queridos, Jesus então, ele foi batizado, ele foi para o deserto não para ser tentado pelo diabo, mas para ser cheio do poder do Espírito Santo. Atos 10:39 diz que pela obediência ele conquistou aquela unção que ele tinha. Se você ler esse texto, você vai perceber. Porque em Filipenses diz que Jesus, ele se despojou da sua glória, ele não usufruiu da glória como Deus, mas ele a conquistou como um ser humano, como eu e você podemos conquistar. Ele se entregou, foi batizado, e a partir desse momento ele foi para o deserto para ser cheio do poder de Deus, pelo Espírito Santo. Lá ele não foi para ser tentado, ele foi tentado quando ele teve um desejo, quando ele teve fome. E aí então ele venceu a tentação. Nós temos que aprender a vencer as tentações antes de ter que confessar pecados. Ele venceu a tentação e quando ele venceu a tentação, ele saiu no poder do Espírito Santo. Tenho ensinado você sobre isso. Hoje então, no versículo 17 diz que daí em diante Jesus começou a pregar. Ou seja, ele não tinha feito obra nenhuma, não tinha feito nenhuma pregação, ele não tinha começado nenhuma célula, ele não tinha iniciado nenhum projeto, sem antes ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então, antes de você começar qualquer coisa, eu vou te dar o primeiro conselho que a gente vê aqui nesse texto bíblico. Não comece nada sem o sim de Deus. Não comece nada sem o sim de Deus. Essa é a primeira coisa que eu quero entregar para você nessa manhã. Você está no primeiro dia da semana e eu tenho certeza que nessa semana você vai ter decisões, você tem projetos para iniciar, você tem situações para resolver e talvez você diga, como muitas pessoas, eu não tenho tempo para
para ouvir o que Deus tem para dizer. Não é que as pessoas dizem isso, as pessoas elas agem diante disso. Nós precisamos ter convicção e a opinião. E Deus, quando fala com a gente, não é só mais uma opinião. Há muitas pessoas que tratam a palavra de Deus como só mais uma opinião. Eu vou tentar ouvir Deus, o que Deus tem para dizer, se Ele me autoriza ou não. Mas eu também vou perguntar para o fulano de tal para ver o que ele acha. Vou perguntar para o outro para ver o que ele acha. Eu aprendi que na multidão dos conselhos a sabedoria. Ótimo o que você está investigando para saber. Porém, se Deus está dizendo para você na palavra, em convicção, o Senhor está falando ao seu coração, mesmo que contrarie todas as outras pessoas, só não contrarie a palavra de Deus, então antes obedeça a Deus do que qualquer outra pessoa. Você precisa aprender a ter o sim de Deus. E o sim de Deus é uma convicção. Segunda coisa que eu quero entregar para você nessa manhã, diante dessa palavra, não centralize o Evangelho em você mesmo. Aqui diz que Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O que ele está pregando? Ele está pregando sobre o reino dos céus. Ele não está pregando uma mensagem sobre ele mesmo, mas ele está pregando uma mensagem sobre o reino do seu Pai. Ou seja, a palavra não está centralizada em Jesus. A palavra como pessoa, como Deus sim, mas a palavra está centralizada no reino de Jesus, no reino de Deus. Então você precisa colocar a sua vida não centralizada no seu umbigo, não centralizada em você mesmo, não centralizada a pregação do Evangelho em você mesmo. Às vezes você só está atrás de uma bênção, mas sendo que você tem que ser aquele que abençoa. Está entendendo a diferença? Às vezes você está atrás de uma bênção, mas o que você precisa fazer é ser uma bênção na vida de outro. Hoje, em vez de você ir atrás de uma bênção, seja uma bênção na vida de outro. Eu quero até pedir algo para você. Hoje, normalmente, é o dia de culto de quase todas as igrejas. Normalmente, algumas têm os cultos na semana. Dependendo da cidade, as organizações das cidades não permitem o culto à noite. Enfim, não importa. Mas a maioria é o culto no domingo à noite. O que eu quero dizer para você diante disso? Em vez de você estar pensando assim, hoje eu vou na igreja para ser abençoado por Deus. Deus te abençoará na igreja? Claro. Deus, as bênçãos de Deus virá sobre você, sim, diante da tua obediência, entrega. Mas se você tem um pensamento diferente, não centralizar em você e dizer assim: hoje eu vou levar alguém na igreja comigo. Hoje no meu almoço eu vou estar com tal pessoa, eu vou falar do amor de Deus para essa pessoa. Eu vou compartilhar o que eu aprendi aqui na família 659. Eu vou compartilhar o que Deus tem falado no meu coração. Então aí se torna diferente. O Evangelho para de ficar centralizado em você e ele passa adiante. Ele passa para o propósito dele. Porque o Evangelho é do reino de Deus. Então você precisa ter isso no seu coração. Olha, está aí um desafio para você hoje. Quando você estiver aí durante o seu dia, convide mais uma pessoa. Faça um convite para alguém e com você à igreja. Talvez você não estava pensando em ir na igreja hoje, mas você tem um bom motivo para estar lá, porque Jesus estará lá também. Ele será adorado lá. Leve alguém para apresentar a Jesus e ter um encontro com o Senhor. E a terceira e última coisa que eu quero compartilhar com você: não se preocupe no que falar ou no que fazer, senão se dedique a obedecer. A palavra então de Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus está simplesmente obedecendo o que o Pai o disse no deserto. O que Deus Pai colocou no coração de Jesus no deserto, ele está apenas obedecendo. Ele não está se preocupando o que ele vai dizer, se vai agradar, se não vai, o que ele vai fazer, se é uma coisa que as pessoas vão gostar ou não. Ele simplesmente se posicionou em obediência ao Pai. Então hoje, não se preocupe no que falar, no que fazer.
Se dedique a obedecer. Olha só, virou até uma poesia, né? Até rimou. Né? Não se preocupe no que falar ou no que fazer. Se dedique a obedecer. Obedeça a Deus diante daquilo que Ele já disse para você, diante daquilo que está escrito na sua palavra, diante daquilo que você tem uma aliança com o Pai. É disso que nós precisamos para poder dar um passo adiante. Que Deus abençoe muito a sua vida, que hoje a sua vida seja repleta das bênçãos de Deus e que você seja uma bênção na vida de muitas pessoas. Que hoje você faça Deus sorrir. Que hoje sobre o seu coração venha uma paz que preencha a sua vida e transborde sobre a vida de outros. Que sobre o seu coração esteja um fogo incessante do Espírito Santo, que conduza a sua vida e leve você para o seu propósito em Deus. Que o seu coração seja obediente como o do primeiro filho amado, Jesus. Que o seu coração seja de um homem ou de uma mulher corajoso, corajosa em servir a Deus, em fazer a diferença, em lutar contra a indiferença. Eu declaro sobre a sua vida um tempo de bênção. Eu declaro um início de semana abençoado sobre você. Eu declaro sobre a sua semana um tempo de portas abertas para o reino de Deus. Eu declaro sobre você um tempo de prosperidade. Eu libero você para prosperar diante da palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos garante e quais são as promessas do Senhor sobre nós, eu libero sobre você. Que o seu coração esteja totalmente conectado com o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Foi muito bom estar com vocês. Vou tirar um print aqui, ó, para a gente guardar de lembrança. Dá aí um sorrisão também. Muito bem, Deus abençoe, tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.